Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana nós vamos começar o nosso passado simples, o Simple Past, certo? É o nosso conteúdo novo, é o conteúdo que vai reger o terceiro e basicamente um pedaço do quarto bimestre. Então, fiquem bem atentos, tá? Aqui tem uns avisos importantes. Na verdade, eu coloquei aqui um aviso importante agora, né? Que todas as atividades, elas terão data de entrega. Isso significa que se você fizer e entregar fora da data estabelecida, que vai ser sempre de uma semana, a atividade será registrada que foi entregue com atraso e a pontuação será menor do que foram entregues dentro, do que as que foram entregues dentro do prazo. Então, fiquem bem ligados com relação à data de entrega das atividades. Vamos botar essa responsabilidade aí, ó, vamos colocar ela dentro do bolso? Não, vamos tirar ela de dentro do bolso e vamos trabalhar isso aí. Pelo que a gente está vendo aqui, o resto do ano vai ser assim mesmo, então vamos para frente, para cima, firme, forte, tá? Vamos começar aqui, na verdade era para eu ter colocado lá nos avisos que essa atividade, só que eu esqueci de digitar, mas eu falo para vocês. Esse conteúdo ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, nós vamos trabalhar os verbos regulares. Depois, nós vamos trabalhar os verbos irregulares. E depois, nós vamos trabalhar o verbo to be no passado. Por que eu fiz essa divisão, gente? Eu fiz essa divisão, ela é muito simples, na verdade. Eu fiz essa divisão, é uma divisão didática, porque tecnicamente eu teria que trabalhar apenas o simple past. Eu teria que trabalhar apenas, então tudo bagunçado. Só que é um conteúdo que precisa muito da memorização de vocês. E aí, o que eu resolvi fazer, então? Resolvi fazer o seguinte, resolvi trabalhar com vocês divididos em partes, para ficar mais fácil, tá? Então, no caso dos verbos regulares, são verbos que precisam receber somente o ED no final da palavra, né, do verbo, em todas as pessoas nas frases afirmativas. Então, esses são os verbos regulares no passado em língua inglesa. Coloquei como exemplo o verbo to walk, que é o verbo andar. E aí você pode observar que todas as pessoas têm a mesma terminação, que nesse caso um é D. Então seria I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked, you walked e they walked. Então você pode ver que todas as pessoas têm a mesma terminação. Aí eu coloquei aqui do ladinho outros verbos que também são chamados verbos regulares, né? Só uma observação aqui que eu fui ver, né? Depois que a pessoa é uma pessoa assim muito ligada, ligada a essas questões de informática, eu coloquei aqui o significado, né, dos verbos. Só que aqui, no finalzinho aqui, eu dei uma derrapada, né? Mas o verbo to dance é o verbo dançar e o verbo to like é o verbo gostar, tá? Aqui eu tenho to work, o verbo trabalhar, to clean, o verbo limpar, to walk, conversar, to watch, assistir, to ask, perguntar, to open, abrir, to look, olhar, to play, brincar também pode ser tocar quando você estiver falando no sentido de tocar um instrumento. To stop, parar, to stay, ficar, to love, amar, to study, estudar. Existem algumas exceções que também é bom a gente, né, dar uma olhada. São verbos regulares, eles vão receber o ED, só que tem mais alguma coisinha. Sempre tem, né? Então, eu tenho aqui, aos verbos regulares terminados em E, aqueles verbos que já terminam em E, ele só vai receber o D. Então, ele não precisa receber o mais um E, ele só vai receber o D, tá? Os verbos regulares que terminam em consoante, vogal e consoante, aí você vai duplicar a última consoante para poder receber o ED. Os verbos terminados em Y, precedido de consoante, você vai retirar o Y, vou até fazer um xizinho aqui, ó. Você vai retirar o Y e vai colocar IED, certo? Aos verbos terminados em Y, só que precedidos de vogal, aí a gente volta para a regra geral, que é apenas o acréscimo de ED,
tá? Então, você pode observar e dar uma lidinha mais fortinha nessas exceções, que é sempre bom, tá? A negativa, bom, na negativa, eu coloquei aqui, ó, tentei colocar da forma assim mais didática, mais fácil possível. Para a formação de frases negativas no Simple Past, o verbo did é empregado como verbo auxiliar. Isso significa que o verbo principal ele não é modificado. Você só vai modificar o verbo auxiliar, tá? Aí eu tenho aqui sujeito com did, not, o verbo principal e o complemento da frase. Vendo isso aqui tudo na teoria, no exemplo a gente vê na prática, que é sujeito, she, esse aqui é o sujeito, she. Aí vem did, not, talk, que é o verbo principal, e o complemento, que é esse aqui, to me and more. Lembrando que o mais usado, na verdade, na forma, o mais usado é o auxiliar na forma contraída, na forma negativa principalmente, que é o didn't, né? Que é o did mais o not. Eles significam a mesma coisa, só que em questões de fala e até mesmo de escritas, o didn't, vou até circular aqui, ele é mais usado, tá? Então, circuladinho aqui. Ele é mais usado. Na forma interrogativa, você vai pegar o did, que é o verbo auxiliar, e você vai trazer ele para frente. Então, você vai ter did, o sujeito, que é a pessoa que vai ser envolvida no texto, no contexto, né, na frase, o verbo principal e o complemento. Então, eu tenho aqui, na prática, no exemplo, eu tenho did she like the teacher? Eu tenho o did, tenho o she, que é o sujeito. Então, eu tenho aqui, ó, did, que vem primeiro. She, que é o sujeito. Like, que é o verbo principal. E the teacher é o complemento. Tá? Para a gente poder entender, para dar um sentido na frase também, tem verbos que pedem complementos, né? Isso aí também vocês se lembram das aulas de português. E aí aqui uma observação é que somente o auxiliar, que no caso é o did, ele é conjugado. Não é necessário conjugar o verbo principal. Então, você pode observar que o verbo principal, que no caso é like, não muda nada a forma dele. Ele continua igualzinho. Então, você vai sempre trabalhar com o verbo auxiliar e não com o verbo principal. É isso, gente. A explicação ela ficou, ou para alguns talvez ela vai ficar um pouco rápida demais, para outros ela vai ficar cansativa demais, mas o importante é você ir lá na plataforma, quando você terminar, você pode assistir esse vídeo várias e várias vezes, fique à vontade, e depois você pode ir lá e fazer o exercício na plataforma. Tá bom? Não se esqueçam que nós estamos no mês de outubro, é o mês do Outubro Rosa, é o mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Então, vocês são mocinhas, novinhas ainda, os meninos também, tem sempre uma moça, tem sempre uma mulher perto de você. Todo mundo aí tem uma mãe, uma prima, uma irmã, uma tia, avó, madrinha, todo mundo que você pode dar você pode dar uma orientação, você pode dar um toque para ela, não esquece, não esquece não, é Outubro Rosa e tudo mais, tá certo? Um beijo para vocês, do mais eu vou ficando por aqui, estou à disposição, qualquer coisa que precisar, pode deixar nos comentários, você pode se inscrever lá no canal do YouTube, você pode ativar as notificações para você sempre se lembrar que tem vídeo novo, para você poder já assistir a aula, faça o exercício da plataforma e qualquer coisa também você pode deixar comentários, tanto no YouTube quanto na plataforma também, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau!